O mercado de TI continua crescente, né, principalmente com relação ao número de empresas. A gente tem uma variedade de empresas e de expertise totalmente diferente da grande maioria das regiões que eu conheço no Brasil. A gente tem com dados do Porto Digital, só para você ter ideia, a gente tem ali no bairro do Porto Digital já mais de 110 empresas localizadas na ilha do bairro do Recife e aproximadamente 3.500 a 4.000 pessoas trabalhando nessas empresas. Apesar do segmento de TI vir realmente uma crescente nos últimos anos, você toca numa questão com relação à participação do setor de TI no PIB de Pernambuco. Nas nossas discussões nas entidades que representam o setor, lê-se aí a CESP, o Softex, o próprio Núcleo de Gestão do Porto Digital, a gente entende que a participação do mercado de TI no PIB de Pernambuco ele tende a cair. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, nos últimos anos, grandes investimentos infraestruturadores, a exemplo da refinaria, do estaleiro, né? E todo esse movimento que está acontecendo em Suape, que a gente vem acompanhando aí na mídia. Então o volume de recursos que vai girar nesses segmentos é tão grande que, na verdade, percentualmente, a tendência é que a participação que o setor TI tem no PIB do Estado, ele tende a cair, apesar das empresas continuarem crescendo. Isso significaria uma retração de mercado? Não, eu não diria para você que é uma retração do mercado. O mercado continua, as empresas têm um mercado ainda pujante pela frente. Agora, se a gente compara o quanto o setor de TI representava, por exemplo, no ano de 2006, 2005, né, e quanto ele deve representar nos próximos anos, a tendência é que esse percentual de participação no PIB ele caia, mas não que o mercado esteja diminuindo. O maior problema da grande maioria das empresas locais é falta de escala, tá? A gente tem um número muito grande de empresas, mas com um volume de faturamento e consequentemente, um volume de rentabilidade muito baixo. A grande maioria das empresas locais são empresas ainda pequenas. Então, o grande entrave, sem dúvida nenhuma, é a falta de recursos para financiamento desses negócios, tá certo? Então, a gente está falando aí também, inclusive, de recurso externo, a exemplo dos investidores de capital de risco e etc. Tá? Então, um dos entraves é a falta de recurso financeiro para poder potencializar a escala desses negócios. E outro entrave grande, outro gargalo, sem dúvida nenhuma, é exatamente o volume de mão de obra qualificada. Não que a gente não tenha excelentes cursos aqui de formação na área de TI. A gente tem excelentes cursos, seja da Universidade Federal, através do Centro de Informática, seja através de algumas faculdades privadas que têm seus cursos aqui já na região há bastante tempo. A gente tem um volume de mão de obra grande sendo formado, só que existe um descasamento muito grande entre a demanda da qualificação que é dada, a demanda que a empresa precisa e a qualificação que esses profissionais estão saindo da academia. O grande foco da formação ainda é, sem dúvida nenhuma, na formação técnica. Então a gente tem excelentes técnicos, o pessoal domina, na sua grande maioria, as linguagens de programação, mas a gente tem uma deficiência muito grande ainda com relação ao conhecimento de negócios, de regra de negócio. Então essa questão desse descasamento entre a demanda do empresariado e a formação que os estudantes recebem ainda é, sem dúvida nenhuma, um gargalo que a gente precisa trabalhar em conjunto, sem dúvida, as entidades que representam o setor, as instituições de ensino e obviamente, os alunos que estão nessas instituições.